contigo que o tempo certo é o melhor. O tempo de Deus, o tempo certo é o melhor. Aí você vai me perguntar assim, pastor, como é que eu vou saber qual é o tempo certo? Mais ou menos no finalzinho da mensagem eu te explico. Mas o tempo certo é quando Deus vê que você está preparado. E Deus usará pessoas, circunstâncias, situações, lugares para preparar você. Deixa Ele fazer a obra. Mas o melhor tempo é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que Ele vê que você está pronto para cada coisa que Ele quer fazer na sua vida. Eu digo assim, às vezes a pessoa quer comprar uma casa. Deixa ser o tempo certo. Porque quando é o tempo certo, a gente se enrola com a prestação, dá tudo errado. Eu quero comprar o meu carro. Deixa ser o tempo de Deus. Porque depois dá uma enrolação e a pessoa tem que devolver o carro, ela perdeu. E hoje nós vivemos num tempo onde tudo é muito corrido, tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido. Vamos dar um exemplo, você comprou um celular hoje, no próximo ano, seu celular já está ultrapassado. Porque já tem uma nova tecnologia. Então hoje tudo é muito rápido. Ah, pastor, eu quero aquela promoção. Confie em Deus e deixa que Ele vai te dar no tempo certo. Vai estar preparado para receber a promoção. Então tudo que eu quero, pastor, eu quero casar. Tempo de Deus é o tempo certo. Se eu fizer fora do tempo de Deus, às vezes eu vou ter problemas no início desse casamento, vai ser sofrido. Agora, quando tudo que eu estou fazendo é no tempo de Deus, é Deus conduzindo a minha vida, tudo dá certo. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Às vezes a gente está sofrendo com dor, padecendo, porque estamos nos adiantando. E o que eu quero falar contigo hoje é, não tenha pressa. O tempo de Deus é perfeito. Deixa Deus preparar você, moldar você para aquilo que Ele quer. Pastor, eu quero fazer a obra. Coisa boa. Ah, Deus me deu até uma palavra. Que maravilha que Deus te deu até uma palavra, você tem chamado. Agora deixa vir o tempo certo. Não se adianta. Porque todo mundo que passar na frente de Deus, que se adiantar, não esqueça que eu vou te falar, relógio que está adiantado. Quando você percebe, você pega ele, você para ele e faz ele voltar. Todo mundo que passar na frente do tempo de Deus, vai chegar uma fase da tua vida que Deus vai te parar e vai ter que fazer você voltar até você se ajustar ao tempo dele. Então não queira nada no seu tempo. Eu quero tudo na hora perfeita. E a hora perfeita é quando Deus enxergar que eu estou pronto para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Ah, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe qual é a melhor oração que existe? Senhor, eu penso nisso, mas que não seja feita a minha vontade. Que seja feito o quê? A tua. Porque às vezes nós conseguimos algumas coisas na vida com muita insistência. E de tanto a pessoa insistir, pedir, acontece. Mas às vezes ela está se adiantando ao tempo de Deus. No início dá tudo certo, no início está tudo bem, no início está tudo tranquilo, no início está tudo funcionando, no início está tudo andando. Mas todo o relógio que está adiantado, quando o dono percebe, ele para o relógio e faz o ponteiro voltar. E isso, para nós, é dolorido. Você tem que ser muito humilde para aceitar quando Deus resolver te parar e fazer você voltar. Você vai ter que ter humildade. E às vezes a gente não tem. Aí a gente pula fora e sai completamente da vontade de Deus. Não acelera. Deixa Deus fazer tudo. Deixa Ele te preparar. E tudo vai acontecer na hora certa. Vamos João capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Então não tenha pressa, o tempo certo é o melhor tempo. Qual é o melhor tempo? O tempo que Deus viu que eu estou pronto, que eu estou preparado para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele quer realizar na minha vida, se Ele quer me usar. Deus chamou Davi, ungiu Davi. 10, 15 anos depois ele foi virar rei. Ele teve a oportunidade de adiantar a coisa, porque o Davi estava na mão, o Saul estava na mão dele, ele com uma lança ali, ele podia matar o Saul. Morreu o Saul, ele virava o rei. Ele matou o Saul? Não, ele não adiantou. Ele até falou para o servo dele, não, meu amigo, não toca nele porque ele é ungido de Deus, deixa que Deus é que vai julgar a minha causa. Eu não quero nada pelas minhas mãos, pelo meu tempo, eu não quero nada do meu jeitinho. E Deus não precisa da nossa ajuda. O Davi disse, Deus vai julgá-lo e eu quero o reino no tempo de Deus e não no meu tempo. Quando Deus vê que eu estou preparado, não adianta. Todo mundo que se adiantar, vai chegar um ponto na tua vida que Deus vai te parar e vai fazer os teus ponteiros voltarem.
E às vezes a gente está sofrendo, pagando um preço caro, amargo, enfrentando coisas hoje que não entendemos por que estamos enfrentando isso. Porque talvez agora eu não tenha explicação, mas a explicação está lá atrás. Porque já faz um bom tempo que eu me adiantei e eu comecei a caminhar na frente de Deus. Não caminhe na frente dele. Deixa ele caminhar na sua frente. João 2, versículo 1. Começa comigo, diz a Bíblia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para onde, pessoal? Para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o que ela disse para ele? Não tem vinho. E disse-lhe Jesus, todo mundo junto, aqui começa a mensagem de hoje. Mulher, o que Jesus disse? O que tenho eu contigo. Agora leia, ainda não é chegada. O que ainda não é chegado? A minha hora. Não é hora de ser salvo. Ser salvo, todo dia é o seu dia. Jesus já morreu na cruz, o tempo já começou, desde o dia que ele morreu na cruz, eu tenho que aceitar ele e ser salvo. O que eu estou falando hoje é para outras coisas na minha vida. Porque às vezes a pessoa diz, não chegou meu dia de ir para a igreja. Não, seu dia já era ontem. A Bíblia diz que o tempo aceitável é hoje, de ser salvo. Estou falando para outras áreas, promessas se cumprirem, coisas acontecerem na nossa vida, às vezes crescer, alcançar outras que Deus tem para você. Aí ele diz aqui, mulher, que tenho eu contigo? O que Jesus disse? Ainda não é chegado o quê? Todo mundo olha para mim. Você vai ter sempre oportunidades de se adiantar. Sempre você vai ter oportunidades na vida de sair do tempo de Deus. E sabe que às vezes pode ser o próprio Deus que me dá essa oportunidade de me adiantar. Por quê, pastor? Porque quando Ele te dá uma oportunidade de se adiantar, Ele conhece o teu coração. E Ele vê se você é servo, ou se você quer viver a sua vontade, o seu tempo, ou o tempo de quem? Dele. Então Ele vai me dar oportunidades de me adiantar em tudo na vida. Na casa, no casamento, no carro, na promoção, na empresa, no negócio, em me mudar, qualquer coisa. Nunca se adiante. É o conselho que eu te dou hoje. Surgirão oportunidades de você se adiantar. Alguém vai dizer, você é uma bênção. Você é melhor que o fulano. Não, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. A melhor competição que tem não é você competir com os outros, é você competir consigo mesmo. E a cada dia você ser melhor do que você já foi. Então, ele disse, não é chegada a minha hora. Não se adiante, ele teve a oportunidade de se adiantar, aparecer como Messias. Olha, eu sou o Messias, pessoal. Subir lá no meio do casamento, numa mesa e dizer, quem tem sede, vem a mim. Mas ele sabia que não era a hora. Não era a hora de se apresentar como um Messias. Era o momento de começar o milagre, o ministério. Mas não de aparecer como Messias. Como Messias foi depois, no meio de uma festa que ele chega, sobe na mesa e diz, quem tem sede, vem a mim. Aí todo mundo entendeu que ele era o Messias. Ele entendeu, essa não é a hora de ser o Messias. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus tinha poder, Jesus tinha capacidade, Jesus sabia quem ele era, só que Jesus foi humilde para admitir que não era a hora dele. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, tu poderia ser um obreiro, tu poderia ser um cantor, tu poderia ser não sei o quê, tu poderia ser o gerente, tu poderia... Não, ainda não é minha hora. Quando for a tua hora, Deus vai fazer o que ele fez com Jesus. Ele não usa pessoas que estão no mesmo nível que eu. Ele usa quem está acima de mim para me mostrar qual é a minha hora. Quem estava acima de Jesus? A mãe dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente ouve as pessoas erradas. E isso vai fazer você se adiantar. Mas você é uma benção, você tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Olha, o dia que Deus quiser falar com você e o dia que for a sua hora, Ele não usa quem está do seu lado. Ele usa quem está acima. Sempre Ele usa quem está acima para confirmar alguma coisa que Ele tem que fazer na sua vida. Se quem está acima não confirmou nada, esquece tudo. Continua servindo, porque você ainda não está pronto, não chegou a sua hora. Enquanto não chegar a minha hora, eu vou servir. Jesus tinha capacidade, Jesus sabia quem Ele era, Jesus sabia que Ele veio para morrer na cruz, salvar o mundo. Ele era Deus, e o próprio Deus, sobre respeitar o tempo certo. O que Deus espera de mim e de você? Que a gente também espere o tempo certo, não se adiante, não queira caminhar na frente de quem? De Deus, porque Deus tem o tempo certo. Qual é o tempo certo? Quando você está pronto. Jesus foi humilde, não é a hora de se apresentar como Messias. Olha o que diz Provérbios, deixa marcado aí, vamos em Provérbios capítulo 20. Provérbios
capítulo 20. Vai com o pastor lá no Antigo Testamento, tinha marcado João. Então não ande na frente do Senhor. Todo mundo que está andando na frente, Deus vai ter que fazer você parar e vai ter que ajustar os ponteiros. E é dolorido essa parada. Então não anda na frente, anda junto. Deixa ele na frente, deixa ele conduzir. Não fique com o coração, pastor, mas é que eu estou ansioso, eu estou preocupado, qual é o meu futuro profético, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para o meu futuro, qual é o meu chamado, o que Deus quer fazer. Seu coração está longe. Por isso que você está assim, preocupado, ansioso. Você quer encontrar alguém que te diga o que Deus tem para a tua vida, quer encontrar alguém que fale contigo. Você está quilômetros longe. Quem está perto não está preocupado com o amanhã, com o futuro, com nada, porque o amanhã pertence a quem? Eu estou preocupado em hoje, ser servo e dar o meu melhor. O que Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz o dia que Ele quiser. Não importa onde eu vou estar, Ele manda chamar você. O Davi estava cuidando das ovelhas no campo. Deus falou, ninguém senta na mesa enquanto o rapaz não chegar. O José estava lá na prisão. Deus mandou ele chamar da prisão. Pegou um prisioneiro, acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher. E pegou um prisioneiro e fez ele sentar no trono. Não importa onde você está, seu coração tem que ser de servo. Você está ansioso e preocupado? Você está vivendo a tua vontade, você saiu do tempo de Deus. Só está com pressa quem está fora do tempo dele. Eu saí da vontade dele. Agora eu tenho que voltar para o tempo dele. Ser servo, dar o meu melhor onde ele me botar, onde eu estiver. Eu não estou preocupado com o que vai ser o meu futuro. Eu estou preocupado em servir ele da melhor maneira agora. E o dia que ele quiser, ele faz o que ele deseja. Amém? Pastor, mas o que vai ser meu amanhã? Deus me chamou, não me chamou, Deus me escolheu, não me escolheu, agora o que eu faço? Não, minha preocupação é servir. Porque quem tem um coração de servo, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Não precisa se preocupar. Você não precisa derrubar ninguém, você não precisa puxar o saco de ninguém, você não precisa fazer nada disso. Você só vai servir a quem? A Deus. E Ele vai te botar aonde Ele quiser. Provérbios 20, versículo 21. Olha o que diz o 21 com o pastor, diz assim, ó. E entrando-se, como é que diz a Bíblia? Apressadamente de posse do que, pessoal? De uma herança no princípio. O que diz a Bíblia Sagrada? O seu fim não será bendito. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que se eu tomar posse de uma herança com pressa. Irmão, herança é algo que tem o tempo certo para você se apossar. É algo que tem a hora certa para você tomar posse daquela herança. Então a Bíblia está dizendo, eu estou com pressa para pegar a minha herança, o que Deus tem para mim, qual é o meu futuro, qual é o desejo, eu quero me mudar, eu quero ter meu negócio, eu quero isso, eu quero aquela promoção, aquele cargo, eu quero servir. Não tenha pressa. Dá o melhor, porque às vezes, primeiro Deus te testa com as pequenas coisas, para depois te dar as maiores. Porque a Bíblia diz, se tu for fiel no pouco, Deus te coloca onde? E às vezes Deus está me testando com as pequenas coisas, então não tenha pressa. Vai lá, dá o melhor. Quando Ele vê que eu estou preparado, Ele me leva para o maior. Dá o melhor. Às vezes Ele está me testando com as pequenas coisas. Tem gente não passando um teste, porque não quer fazer as pequenas coisas. E quem não serve para fazer as pequenas coisas, na visão de Deus, não serve para fazer as maiores que Ele tem. Você vai ficar por ali mesmo. Então não tenha pressa. Se eu tomar posse da herança precipitadamente, a Bíblia está dizendo que o meu fim não vai ser bom. Não queira nada fora do tempo de Deus. Não queira que a sua vontade seja feita. Jesus já nos ensinou que seja feita a vontade de quem? De Deus. Não tenha pressa. Eu não sei o que você quer. Às vezes a pessoa quer fazer a obra, aí o pastor vai deixando a pessoa de membro, vai testando. Estou saindo, vou para outra igreja, porque amanhã eu já estou tocando. Vai. Só que vai ter um dia que todo o relógio que está na frente vai ter que ser parado. E o ponteiro vai ter que voltar para o lugar. Amém? Porque eu quis acelerar, eu tive pressa, eu quis alguma coisa. Tem que ser agora. Não, não é no meu tempo, tem que ser no tempo de quem? De Deus. Não toma posse. A herança é sua. O chamado é seu. Sei lá, a empresa é sua. O que Deus quer fazer é seu. O casamento é seu. Tudo que Deus quer é seu. Só que você não pode ter pressa. Porque a pressa faz você se precipitar. E lá na frente, não vai ser bom. Confie no tempo de quem? De Deus. Continue servindo Ele. Filipenses capítulo 1. Vai lá um pouquinho para frente. Não tenha pressa em nada na sua vida, confia. Né? Já diz o ditado, que o apressado come cru. Quem já ouviu falar desse ditado? E daí tem um outro ditado, que a pressa é inimiga do quê? Da perfeição. Então não vale a pena, pessoal. Tempo de Deus, sirva a Ele, dá o teu melhor. É isso que Deus quer ver. Não ambição, coração de servo.
Não coração ambicioso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse cargo, aquela posição. Não, não, coração de servo. Estou aqui para servir. O que o Senhor quer de mim, Deus? Para mim não tem tarefa que seja pequena demais. Tudo é algo que pode ser executado porque tem coração de servo. Filipenses capítulo 1. Todos acharam? Leia com o pastor o versículo 12. Novo Testamento, livro de Filipenses capítulo 1, versículo 12. O que diz o 12? Leia comigo. E quero, irmãos, olha o que o apóstolo fala para nós, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito de quem, pessoal? Do Evangelho. Então o que o Paulo está falando para mim e para você? Que tudo que aconteceu contribuiu para o bem. Tudo que está acontecendo, até os problemas, pessoas, circunstâncias, situações, tudo que Deus está fazendo, às vezes até uma porta que se fecha, Ele está te preparando. Não acelera as coisas, confia, deixa Ele terminar o propósito, deixa o processo ser concluído, onde Ele quer transformar você no que Ele precisa para poder te usar. Não fuja do processo, não desanime. Paulo estava falando, tudo que aconteceu, Paulo foi preso. Ele está dizendo, obrigado, Senhor. Até eu ter sido preso injustamente, é o processo. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o nosso. Não reclame, pastor, mas está dando errado, era o meu sonho. Confia em Deus, às vezes você não estava preparado, Ele ia te perder. Então Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe por que Ele fechou uma porta, por que Ele abriu, por que Ele coloca uma pessoa, tira outra. Ele sabe tudo que Ele faz. O que eu tenho que fazer é ter um coração de servo. Estou sempre disposto a servir a quem? A Deus. Porque na hora certa, pode ter certeza, Ele manda chamar, Ele abre porta, Ele usa quem você não imagina. Só o que você tem que aprender é confiar no tempo de Deus e não no seu. Vamos voltar para João 2, que agora eu vou te mostrar como é que eu vou saber a hora certa. Então não tome posse da bênção antes do tempo certo, porque tudo que está acontecendo está contribuindo para aquilo que Deus quer fazer, Ele está modelando, Ele está trabalhando, Ele está transformando você. Então deixa Deus fazer a obra completa. Pastor, como é que eu sei a hora certa? Pastor, qual é o meu destino? O que Deus tem? Qual é o meu chamado? Eu quero fazer de uma vez o que Deus tem para mim. Jesus sabia o que Deus tinha para ele, mas Jesus não teve pressa. Davi sabia o que Deus tinha para ele, o Davi não teve pressa. O José sabia o que Deus tinha para ele, o José teve pressa? Não, a gente tem que confiar no tempo, parar com essa pressa, essa ansiedade, essa loucura. Não se preocupe com a hora certa, se preocupe em servir a Deus. Essa tem que ter a sua preocupação, dar o seu melhor onde Ele te botar. Agora não esqueça que eu vou te falar, para você saber a hora certa, Deus sempre vai usar pessoas. Porque Deus sempre se manifesta na nossa vida através de quem? De pessoas. Vamos lá? Versículo 3 diz assim, ó. E faltando vinho, a mãe de Jesus fez o que, pessoal? Lhe disse. Olha para mim. Quem é que Deus usou para mostrar para Jesus a hora certa? Quem estava acima dele. A mulher simboliza a igreja. Deus vai usar a minha igreja. Deus vai usar o meu líder. Deus vai sempre usar o que está acima de mim. Deus nunca falou de baixo para cima. Deus sempre falou de cima para baixo. Você tem que confiar nisso. Ah, mas Deus me deu uma palavra. Pode ter te dado uma palavra. Enquanto Ele não confirmar de cima para baixo, não faça nada. Não entre, não saia, não faça nada. Ele tem que confirmar com alguém. Então Deus usou a mãe de Jesus. Deus usou a mãe de Jesus para gerar Jesus, para educar Jesus, para corrigir Jesus, para chamar Ele de volta quando Ele tinha 12 anos, Ele ficou no templo. Deus usou a mãe de Jesus. E agora Deus usa a mãe de Jesus para dar o start no ministério dele. Ele não se apresenta como Messias, ele sabia que não era a hora, mas era a hora dele começar os milagres. E olha o que diz o versículo 11, vamos ler comigo 11. Como é que diz? E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos, o que diz a Bíblia? Creram nele. Então o que é que Deus usou para que o ministério dele começasse? Quem estava acima dele. Agora presta atenção que eu vou te falar. Jesus era Deus. E o próprio Deus teve respeito por quem era autoridade sobre ele. Não foi insubmisso, não começou fora da hora. Ele esperou a bênção de quem era autoridade sobre ele. E Jesus era Deus. Se ele era Deus e ele esperou a confirmação, o que Deus espera de mim e de você? Se ele era Deus e ele foi submisso, ele nunca inverteu a ordem das coisas. O que Ele espera de mim e de você? Não, pastor, mas é que nunca vão me chamar o meu pastor, o meu líder. Nunca vai me reconhecer. Nunca. Você não acredita em Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus?
Ah, mas eu tive que sair, por quê? Ah, porque Deus me deu a palavra, Deus me chamou. Se Deus não usou quem está acima de você para confirmar, você está errado. Deus nunca começou nada de baixo para cima. Tudo que Deus começou na vida foi da onde? Ele mesmo era Deus e ele soube esperar. Tem muita gente que está dizendo, Deus falou comigo, Deus mandou, Deus não sei o quê. Tudo mentira. Está vivendo a sua vontade e não a vontade de Deus, porque está completamente fora da palavra. O próprio Senhor esperou a mãe dele, espera a igreja, espera quem for necessário confirmar você. Não faça nada de você mesmo. Não saia se ninguém mandar. Não começa se ninguém falar. Eu me lembro, vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu era jovenzinho na igreja. Deus me deu uma palavra que eu tinha um chamado, tudo. Sabe o que eu fiz? Nada. Continuei servindo. Chegou um dia, o meu pastor me chamou. Você vai me ajudar na porta, você vai ser meu obreiro. Trocou o pastor. Eu sabia que Deus me deu uma palavra, sabia, bom, o Senhor tinha alguma coisa para mim. O que eu não sabia. Mas Ele me deu uma palavra, eu fiquei quieto. O meu coração só estava preocupado em servir. Chegou o dia que o outro pastor chegou para mim, que era o meu outro pastor, olha, Luiz, você vai fazer a obra agora. Vou mandar você, vou te indicar. Eu falei, amém, o Senhor está mandando. Às vezes, quando o pastor fala, a gente pensa, mas eu nem preparado estou, isso é normal. Mas se Deus mandou alguém acima de mim dizer que é a hora, é a hora. Deus sempre usa pessoas, vai usar não quem está do meu lado, Ele usa quem está onde? Acima. Usou a mãe de Jesus, a vida inteira para confirmar o ministério dele. Então, aí eu estou lá um dia, chega o outro pastor e falou, agora você vai virar o pastor líder. Eu nunca pedi nada, sempre tive o coração para servir. Mas Deus sempre usa alguém que está acima. Não esqueça, por isso que a Bíblia diz assim, ó, chamado. Por que é chamado? Porque alguém tem que te chamar. Não é você que se chama. Deus pode te dar até uma palavra, não tem problema. Deus pode te dar uma palavra, pode falar com você. Deus pode te tocar, te dar um sonho, dizer que Ele vai fazer. Pode, mas a hora certa, Ele usa alguém para confirmar, para falar com você. Por isso que a palavra diz, chamado, porque alguém tem que me chamar. Jesus era Deus, Jesus sabia toda a missão dele do início ao fim. Ele era o Criador dos céus e da terra. Ele conhecia toda a Bíblia, mas ele não fez nada, enquanto quem Deus colocou acima dele não chamou ele. Não se adiante, não faça nada fora do tempo de Deus, porque todo relógio que está adiantado, um dia o dono do relógio vai parar esse relógio e vai botar os ponteiros no lugar. Vamos ficar de pé. Você acabou de assistir o meu vídeo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e deixe o seu like nesse vídeo para que outras pessoas também possam estar recebendo a recomendação, assistindo um vídeo. E no canal daqui a uns dias mais vídeos aí que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.